Olá, hoje no nosso treinamento nós vamos falar sobre 4 técnicas que irão potencializar o seu foco, o seu poder do foco. O que é o foco na nossa vida, gente? É dentro de um desenvolvimento pessoal, de uma alta performance, dentro de um propósito de vida. O foco ele é peça fundamental dentro de um planejamento, de a busca por algo desejado, por um crescimento profissional, um crescimento dentro de uma organização que você trabalha, dentro da busca por se destacar profissionalmente. O foco ele é peça fundamental, ele será o seu principal aliado para você conquistar esse crescimento, essa busca, né? E o que é esse foco, né? Antes da gente falar sobre as 4 técnicas para potencializar o seu poder do foco, nós precisamos falar um pouquinho sobre o significado de foco. O que significa a palavra foco? O significado da palavra foco, ela é você ter a nitidez de uma imagem, a visão de um objeto bem definido. É um centro de convergência, né? Então, por isso que tem essa imagem aqui de uma lente, né? É quando você calibra o foco, às vezes você vai estar com uma máquina daquelas máquinas mais profissional, né? Você tem que calibrar o tipo de lente para poder ter o foco exato, né? Então, o significado da palavra foco é quando você passa a ter nitidez de algo. Nitidez de uma imagem, nitidez de um objetivo. Eu tô focada no objetivo tal. Então você tá com toda a nitidez, com toda a clareza daquele objetivo. A visão sua sobre aquele objetivo, ela é muito clara, né? Quando você passa a ter o foco. E o que a gente pode falar da expressão ter foco, né? O quanto que nós somos cobrados, né, hoje em dia. O quanto você já não ouviu, você precisa ter foco, você precisa ter foco. Eu, por exemplo, que sou mãe, os meus filhos, eles falam assim, eu não aguento mais essa palavra foco, porque eu cobro muito o foco, porque eu vejo o foco como algo muito benéfico, algo muito bom na vida do ser humano, né? O ser humano que ele aprende a desenvolver esse poder do foco, ele consegue o que ele quer na vida dele. Por quê? Porque ele aprende a ver com clareza o que ele deseja e a se desenvolver em prol daquilo, a alcançar aquilo. É como se ele pegasse um binóculo e olhasse só para aquilo e esquecesse o que estivesse ao redor. Ele fica totalmente concentrado. O foco ele tem muito a ver com a palavra concentração, né? Para você aprender a ter foco, você precisa aprender a ter concentração, né? Para poder o quê? Não se dispersar com aquilo que está ao redor. Né? Então, o significado da palavra ter foco é você ter um objetivo, é você estabelecer um planejamento, você se organizar e ter persistência para atingir algo, você não se desmotivar com as adversidades, com os obstáculos, né? Porque isso sempre vai existir na nossa vida. Eu já cansei de falar em vários treinamentos dos obstáculos, que eles sempre vão ser necessários para nos fortalecer, para fazer com que nós possamos desenvolver novas habilidades, né? Então, quando você aprende a ter foco, isso é muito bom. Muitas pessoas me perguntam assim, Rita, me dá uma dica de como vencer o medo, de como vencer as adversidades que aparecem no caminho do nosso planejamento, dos nossos sonhos. Uma dica é você potencializar o seu poder do foco. Porque quando você potencializa o seu poder do foco, você deixa de se distrair com essas outras pormenores, com esses outros obstáculos, com essas adversidades que aparecem. Você aprende a contornar com mais facilidade, né? Então, o significado de foco é isso. Primeiro, o foco em si é você ter uma imagem, uma visão perfeita, né? E o significado do ter foco é ter um planejamento, um objetivo em prol de algo que você traça para sua vida. E agora, vamos falar um pouquinho sobre os 8 inimigos do foco. Eu selecionei 8, mas tem assim inúmeros. Mas pra gente ser mais objetivo, eu peguei os 8 principais inimigos do seu foco. Muitas vezes você não consegue ter foco, você começa um processo de algo para sua vida tendo foco e de repente você começa a perder aquele foco e no final, quando você perde de vez, você pergunta, meu Deus, por que eu perdi o foco? Eu tava indo tão bem no começo. Talvez um dos motivos que tenha feito você
você perder o foco estejam aqui dentro desses 8 inimigos do foco. Primeiro, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem pessoas que acham que fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma habilidade incrível. Não deixa de ser uma habilidade bacana. Mas o quanto isso é benéfico para a sua vida? O quanto isso não atrapalha o seu foco? Né? Eu faço, ao mesmo tempo que eu mando e-mail, eu atendo uma ligação no meu trabalho, eu atendo um cliente, eu respondo o WhatsApp pelo computador enquanto eu tô falando no telefone fixo, eu escrevo recado, enfim, a pessoa lá se sente um polvo, né? Nós temos aqui a imagem de um polvo, e ela acha bonito falar isso, né? Tudo bem, legal, você pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas como fica a qualidade desse monte de coisa? Né? Será que não prejudica? Eu acho muito difícil não prejudicar a qualidade. Eu acho acho pouco provável que você não deixe a desejar em algum dos aspectos desse tanto de tarefa, dessa multifunção que você desenvolve, né? Então, o querer fazer muita coisa ao mesmo tempo faz totalmente você perder o foco. Porque como que você vai focar em algo específico se você tá focando em um monte de coisa? É impossível. Como que você lembra lá do significado da palavra foco? Como você vai ter clareza? Você vai ter clareza daquela imagem se você tá olhando para um monte de imagem ao mesmo tempo? É completamente impossível. Você pode até conseguir desenvolver várias atividades ao mesmo tempo, perfeito, mas você ter foco em várias atividades ao mesmo tempo, isso é meio improvável, né? Então, primeiro inimigo do foco é o polvo, aquele que quer abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Segundo inimigo, não se desligar da distração. Quantos de nós vai ler um livro ao mesmo tempo que lê um livro, quer assistir televisão, quer responder o WhatsApp, quer fiscalizar as redes sociais, aí você lê uma página, cada página que você lê, você dá uma olhadinha no Instagram, você dá uma olhadinha no Facebook, na sua caixa de e-mails, ou então no seu serviço você tá lá redigindo um artigo, um contrato, e aí ao mesmo tempo que você tá redigindo, você recebe lá, aparece aquela janelinha de que uma nova mensagem chegou no seu WhatsApp, no seu e-mail, você para de redigir, você para toda aquela lógica que você estava tendo para poder olhar o que era aquela janelinha. É muito difícil você manter o foco assim, é muito improvável você ter uma concentração plena no que você está fazendo. Ainda mais se você estiver num auge da concentração, você perde totalmente. O tempo que você vai durar para atingir aquele nível de concentração novamente, com certeza a janelinha já vai ter aparecido novamente, você já vai ter novamente voltado à estaca zero. Então, o primeiro polvo, o segundo é se distrair com coisas que não ajudam, não se desligar, né, das distrações. Terceiro, ser perfeccionista. Gente, é claro que a gente tem que ter um certo perfeccionismo para fazer as coisas bem feitas, óbvio. Mas até que ponto esse perfeccionismo tem que existir para não atrapalhar o nosso foco? Até que ponto o excesso de detalhes, de minúcias, não faz você atrasar um projeto, não faz você atrasar a entrega de um trabalho? Enfim, o quanto esse perfeccionismo não te prejudica, né? Então, ele tem que existir? Claro que tem, porque o perfeccionismo ajuda a gente a fazer com brilhantismo, fazer bem feito e minimizar os erros. Mas ele tem que ter uma dose, ele não pode ultrapassar o limite ao qual vai prejudicar o seu foco. Quando você começa a ler e reler cada estrofe, cada frase de um texto que você está formulando, antes mesmo de completar a primeira página, é porque o seu perfeccionismo ele está excessivo. Então, completa todo o artigo, completa todo o contrato, depois que você terminar todo o contrato, aí você relê o texto, vai dar na mesma, do que a cada vírgula, a cada ponto você ter que voltar no começo e reler novamente. Aí você vai perder o foco, perder tempo, enfim. Tá? Então vamos ao quarto inimigo do foco, abusar da função soneca. Como assim abusar da função soneca? Ela não serve só ao acordar, né? Quantos de nós, eu já fui muito vítima disso hoje, graças a Deus tocou uma vez o despertador, eu levanto logo, porque quanto mais você coloca 5 minutos depois, eu acho que piora. Então, mas como que eu traduzo essa função soneca para nossa vida, não só na hora do acordar?
O quanto você, quando toca um alarme para fazer alguma tarefa, algo que você se planejou, você coloca assim, daqui 15 minutos você me lembra novamente. E você vai prorrogando, protergando algo que você tinha que fazer naquela hora e resolver logo. E aí você vai empurrando com a barriga e liga essa função soneca de 5 em 5 minutos e vai perdendo totalmente o foco daquela atividade que você deveria desenvolver, né? Então, chega de prorrogar a função soneca. Tocou o alarme para fazer algo, chegou a hora de fazer algo que você planejou no seu dia, vai lá e faça. Desliga o despertador, vai lá e faça. Não prorrogue. Quinto inimigo do foco: ficar sentado o dia inteiro. Gente, quando eu falo assim, ficar sentado o dia inteiro, por mais que o seu trabalho é algo que você precise fazer sentado o dia inteiro, você precisa levantar, você precisa oxigenar o seu cérebro, o seu corpo, o seu organismo. O nosso corpo, ele precisa que a gente o coloque em movimento a cada tantos minutos, é isso mesmo. Passar mais de 1 hora sentado sem dar uma esticada, sem ir pelo menos tomar uma água, não é bom. É bom você tomar muita água, é bom você ter aquela garrafinha sempre junta com você, é bom, mas ao mesmo tempo, quando você tem aquela garrafinha o tempo todo na sua mesa, você acaba que não levanta para pegar a água e acaba que fica mais sedentário ainda. E aí isso ocorre o quê? Você sobrecarrega o seu cérebro, você fica muito tempo na mesma coisa e não oxigena, não dá uma espairecida. É claro que o famoso cafezinho, ele não tem que durar 1 hora, 15 minutos, mas ele é importante de vez em quando, uma vez na manhã, uma vez na tarde, você levantar, tomar um cafezinho, oxigenar o cérebro para você poder voltar ao seu foco, tá? As pessoas acham que ter foco é ela sentar na frente do computador e ficar 6 horas e nem levantar para ir no banheiro. Isso é ter foco? É, mas tudo que é em excesso, ele perde o seu efeito, ele perde a sua qualidade, tá? Então, não fique sentado o dia inteiro, levante, estique os esqueletos, os músculos, circule o sangue, circule a oxigenação do seu cérebro, enfim, isso é muito importante. Ter dificuldades em dizer não. Meu Deus, eu falo que esse, se não for o principal, ele tá quase no topo dos inimigos do foco. Como assim, Rita? Quantos de nós não perdemos o foco do que nós estamos fazendo naquele momento porque alguém ligou pedindo algo, alguém mandou uma mensagem pedindo algo e nós não sabemos dizer não, e ao dizer sim, você para de fazer completamente aquilo que você estava fazendo, e muitas vezes aquilo tem uma urgência, tem uma prioridade na sua vida, e você deixa de lado para às vezes fazer algo que não tem tanta importância, que vai mais beneficiar o outro. Não que nós não temos que ajudar ao próximo, não é isso que eu estou dizendo, mas o quanto você não deixa as suas funções, as suas responsabilidades, as suas atribuições para segundo plano, né? Então, assim, é muito importante saber dizer não. Temos sim que aprender a dizer não. A maioria dos profissionais que ficam sobrecarregados, que não conseguem ser produtivos, não são produtivos porque querem abraçar o mundo sozinhos, querem ajudar demais o colega de trabalho. Tem muitos seres humanos que eles preferem fazer o trabalho do outro do que fazer o seu próprio trabalho, por uma necessidade de aceitação, enfim. Tem vários outros aspectos que a gente pode estar comentando em outros treinamentos, né? Mais um ponto: trabalhar além do seu limite. Todo mundo sabe que quando o ser humano ele entra num estado de estresse, de exaustão, ele deixa de ser produtivo. Se ele deixa de ser produtivo, como ele vai ter foco? Como ele vai ter foco, atenção total naquilo que ele está fazendo, né? Então é importante as horas de sono necessárias, é importante você desconectar o seu cérebro e relaxar o seu corpo, enfim, isso é fundamental para você manter o seu foco e principalmente potencializar ele. E o último inimigo dos que eu separei, lembrando que são vários, mas eu separei os 8 principais, é conferir a caixa de e-mail frequentemente. Aqui eu vou incluir um pouquinho mais. Além da caixa de e-mail, conferir o WhatsApp, redes sociais. Hoje em dia tem vários tipos de message, né? Tem o message do Facebook, tem o message do Instagram, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem
tanta coisa, tem um e-mail e normalmente nós não temos apenas um e-mail, né? Acho que é difícil hoje o profissional que tem apenas um e-mail. Então nós temos um mundo de comunicação, de meios de comunicações que ficam apitando no nosso celular o dia inteiro. Tem o SMS, né? Enfim, e se você for parar o tempo todo que chega algo num desses canais para olhar, como você vai ter foco? É sempre muito interessante no nosso dia nós disponibilizarmos um tempo para isso. Então você vai disponibilizar um tempo para olhar toda a sua caixa de e-mail, você vai disponibilizar um tempo para o WhatsApp. O WhatsApp é algo que não tem como você disponibilizar apenas um tempo no dia, né? Porque ele é muito dinâmico, ele vai chegando a todo tempo. Então, mas se policie, se controle no aspecto assim, a cada 1 hora ou a cada 2 horas. Eu acho que 1 hora é muito pouco, passa muito rápido. Eu acredito que a cada 2 horas seja mais propício, né? A não prejudicar o seu foco e a sua produtividade. Então se organize no seu tempo também para isso, ok, pessoal? Então esses são os 8 inimigos do foco. Não seja polvo, não se distraia com coisas que não agregam no seu dia, excesso de perfeccionismo não é bom, não abuse da soneca, não fique sentado o dia inteiro. Não tenha problemas em dizer não, muitas vezes o não é o que a gente precisa para sermos mais produtivos. Seu corpo merece descansar, sua mente merece descansar. Você perde o foco quando passa a trabalhar de uma forma exaustiva. E conferir caixa de e-mail e todos os meios de comunicação que existem, tem que ter um tempo destinado a isso para que isso não seja mais um inimigo. E eu tenho uma pergunta para você. Quando se fala sobre manter o foco, como você se sente? É isso aí, eu quero que você responda aí mentalmente para mim. Quando se fala em manter o foco, como você se sente em relação a ter essa capacidade de manter o seu foco por um tempo a mais, por um tempo mais longo, numa atividade que demanda uma concentração maior? E aí? Hoje em dia o ser humano ele precisa, né, é necessário com que ele aprenda a ter foco dentro de ruídos. Não são todos que têm essa habilidade, mas ela precisa ser desenvolvida. Como assim dentro de ruídos? Hoje a maioria das empresas, né, das organizações, é difícil aquele profissional que ele tem uma salinha só para você, né? Normalmente são ilhas de trabalho que são divididas apenas por uma divisória meia parede. Então enquanto você tá falando no telefone, tá tocando o telefone do seu colega, e tem o outro colega que tá dando gargalhada com a outra colega de trabalho, enfim. Então fica todo aquele ruído e se você for uma pessoa de personalidade perfeccionista, você fica para surtar. Você praticamente fica assim para tentar ler um e-mail, para tentar prestar atenção numa mensagem, né? Então eu te pergunto, quando se fala em manter o foco, como você se sente? Você se sente uma pessoa com facilidade de começar algo e mesmo que venham as mensagens, que as caixinhas de e-mail começam a aparecer, você não perde a sua concentração e vai até o fim daquela atividade, até terminar? Reflita aí sobre esta pergunta aqui do lado. Vai pensando nela. Enquanto você vai pensando, vamos ao nosso tópico do nosso treinamento de hoje. Vamos às 4 técnicas que vão te ajudar a desenvolver o seu poder do foco. Bom, primeira, planeje as tarefas com antecedência. Qual que é um dos grandes problemas das pessoas que não conseguem ter foco na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, enfim, na sua vida pessoal também, gente? Foco a gente tem que ter em tudo. Qual que é o grande problema dessas pessoas? Falta de planejamento. Não planeja o seu dia, as suas atribuições, as suas tarefas, e quando começa a fazer, ela não sabe por onde começar, ela fica perdida e entra aquele desespero, entra aquele medo de não dar conta de fazer tudo que tem que fazer, e aí quer fazer o quê? O polvo, o inimigo,
um dos inimigos do foco que eu disse nos slides anteriores. Aí quer fazer tudo ao mesmo tempo porque entra o desespero. É legal ter a habilidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo? É legal, isso mostra que você é uma pessoa habilidosa, ágil. Mas quando você se planeja fazer uma coisa de cada vez, primeiro que você faz muito mais rápido aquilo do que se você estivesse dividindo a atenção com outras coisas. Segundo, que a qualidade daquilo que você está fazendo é muito melhor do que quando você divide o seu foco em várias outras atividades. Então, o planejamento de fazer uma coisa de cada vez, muitas vezes você acha que você vai perder o seu tempo, pelo contrário, você ganha muito mais tempo, porque você desenvolve aquilo com muito mais rapidez e, principalmente, qualidade. Então, a primeira técnica, a primeira dica que eu forneço a vocês é: tenha planejamento. Nunca inicie um dia sem ter planejado ele antes. E se for difícil para você planejar o seu dia inteiro, planeje a sua manhã, depois reserve 5 minutos da sua tarde, obviamente no começo da tarde, logo após o almoço, e planeje a sua tarde, porque tem gente que tem dificuldade, que fala assim: quanto eu já ouvi isso, eu não consigo planejar nada a longo prazo, eu só vou conseguir saber o que eu vou fazer amanhã, tudo bem, paciência, cada um é cada um. Eu, por exemplo, consigo planejar minha semana inteira. Se você me perguntar, hoje, por exemplo, é uma segunda-feira, se você me perguntar o que eu vou fazer na sexta-feira à tarde, eu vou saber te responder em qual empresa eu vou estar, quais atividades eu vou desenvolver. Aí você pergunta assim: Rita, você sempre foi assim na sua vida? Óbvio que não. O foco já foi algo que me fez muita falta. Eu já fui muito polvo. Eu me lembro que quando eu ia arrumar as malas para uma viagem, eu que arrumo as malas de todos os integrantes da minha família, meu esposo e meus 2 filhos, eu não conseguia começar a mala de um e terminar. Eu tinha que abrir 4 malas e ir arrumando todas ao mesmo tempo. E eu ficava louca, obviamente. E aí perdi a qualidade. Direto eu esquecia algo, era uma meia, era uma escova de dente, aí tinha que sair correndo para comprar, era um shampoo, enfim. Quando eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo, eu deixava a qualidade a desejar. Então, com a minha formação de coach, eu fui aperfeiçoando isso e eu fui tendo o retorno do quanto isso estava mudando o meu aspecto profissional, o quanto isso estava me desenvolvendo e o quanto isso estava me ajudando a ter mais resultados na minha vida. Afinal, eu já falei em treinamentos anteriores, eu trabalho com consultoria empresarial. Então eu trabalho em várias empresas em um mesmo dia. Eu chego a ir até 4 empresas em um mesmo dia. Como, Rita, você consegue trabalhar em 4 locais diferentes e de nichos totalmente diferentes, com propósitos totalmente diferentes, com tipos de serviços desenvolvidos totalmente diferentes? Como você consegue fazer isso? E aí eu te respondo: foco. Quando eu aprendi a ter foco na minha vida, eu passei a ter essas habilidades. Então, assim, o planejamento, ele é fundamental quando a gente vai falar de desenvolver o foco, tá? Segunda técnica: pare de checar as coisas. Eu falei do inimigo, né? Aqui entra um dos inimigos. Pare de tentar ser algo simultâneo. As pessoas, elas têm uma necessidade de querer saber tudo simultâneo, sabe? Instantâneo, perdão. Ela quer saber tudo naquele momento. Eu vejo pessoas que têm que assistir tudo ao vivo. Ele tá no meio de uma festa em família, ao invés de ele curtir aquele momento com a sua família, ele pega o celular para ver uma live de um cantor famoso ao vivo. Gente, a live vai ficar lá no YouTube guardada. Curte aquele momento com a sua família, foque naquele momento prazeroso. Depois você vai no YouTube e assiste a live. Lá ainda você vai ter 2 opções: de assistir ela na íntegra e assistir ela resumida, porque a gente sabe que tem um monte de conversa fiada que não agrega em nada, só enche o saco, perdão da expressão. E às vezes você assistir a live resumida, você ganha muito mais tempo e é muito mais prazeroso, né? Então essa necessidade que o ser humano tem de ficar checando toda hora. Se o celular nem vibrou, não fez barulho algum, você para tudo que você está fazendo porque você está achando que ele está muito silencioso. Você vai olhar se a internet está conectada. Vai ser muito difícil você ser produtivo, vai ser muito difícil você manter a qualidade no que você está fazendo deste modo,
né? Então, a segunda técnica é deixar de perder a sua concentração, o seu tempo, o que não vai agregar para aquele momento. É começar o que você propôs, o que você planejou e finalizar. Evitar o máximo possível as interrupções, ok? Terceira técnica para desenvolvermos o seu foco. O meu eu já desenvolvi e vou continuar desenvolvendo sempre, porque às vezes a gente dá uma deslizada. Terceira técnica, trabalhe uma tarefa de cada vez. Já falamos isso dentro do inimigo. Volto a reforçar, porque é importante fazer uma coisa de cada vez para aumentar a qualidade, fazer ela num tempo menor. Enfim, ter resultados melhores, ter resultados extraordinários. Quando você está focado em algo, seus insights, o que é insights? Trazendo aqui para o português bem direto, as fichas caem muito mais fáceis do que quando... É muito difícil cair ficha, gente. Digamos que você esteja desenvolvendo 3 projetos totalmente diferentes e você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Vai ser difícil cair as fichas. As ideias vão vir como? Tudo misturado? 3 ao mesmo tempo? Então trabalhe uma tarefa de cada vez. Isso serve dentro da sua casa, isso serve até para a organização da sua casa. Você vai... Quantas pessoas quando vai faxinar a casa, ela bagunça mais do que arruma? Pode ser que no final do trabalho a casa esteja organizada, mas naquele momento de organização a casa fica um caos. Ela começa a lavar um banheiro, aí ela larga o banheiro de molho, ela vai lavar uma louça, aí ela deixa a panela de molho, ela vai varrer, aí ela começa a passar pano, não termina, deixa o balde de molho, ela volta pro banheiro e depois volta pra louça e por aí vai, e aí ela não termina nada. Ela não termina nada. E o tempo que ela acreditava estar economizando, fazendo tudo ao mesmo tempo, ó, leva muito mais tempo do que ela imaginava. Se você é desse tipo que faz tudo ao mesmo tempo, eu te desafio a pelo menos uma vez tentar ter foco e fazer uma coisa de cada vez. Ai, Rita, mas vai ser monótono. Vai ser monótono no começo, mas quando você começar a ver os resultados do foco, deixa de ser monótono. Essa frasezinha vai ser monótono, ela era minha. Ela era minha, porque como eu disse, eu era polvo. Então eu achava que era monótono. Imagina, eu achava monótono arrumar uma mala. Eu tinha que arrumar 4 ao mesmo tempo, quem dirá o restante no trabalho. Eu tinha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu selecionava currículo, eu ligava, eu agendava, enfim. Quando eu passei a desenvolver o foco, eu comecei a cronometrar o tempo. E eu fui vendo o quanto que isso estava aumentando a minha qualidade e principalmente eu estava conseguindo ser muito mais produtiva. Para quem não sabe o que é produtividade, é você conseguir fazer muito em pouco tempo. Isso é ser produtivo. Ser produtivo não é você fazer várias coisas. Não, porque você pode fazer várias coisas fazendo 4 horas extras por dia no seu trabalho. Isso é ser produtivo? Não. Ser produtivo é você conseguir fazer muito além do que você programou, muito além do que lhe foi destinado dentro das 8 horas de trabalho destinado a você. Isso é ser produtivo. Então, quando a gente trabalha uma tarefa de cada vez, a gente potencializa não só o foco, mas como a nossa produtividade. Ok, pessoal? E a nossa última técnica se chama silencie o ruído. Lembra o que eu falei da questão do ambiente? Se você é daquele tipo de pessoa que você não consegue ser produtivo dentro dos locais barulhentos e você não tem escolha, porque onde você trabalha é assim, compra aqueles pontos de obra, sabe? Que ajuda a abafar o som, que é o que os profissionais de obra usam, o protetor auricular, isso. Compra um daquele, aquilo lá ajuda. Se você é daquele que consegue trabalhar com uma musiquinha tranquila, gente, porque ninguém... Eu admiro essas pessoas que falam que só produzem com rock. Acredito, cada ser humano é de um jeito, mas eu admiro muito, porque eu não consigo trabalhar com nada muito barulhento. Hoje eu já consegui outra coisa também que eu desenvolvi, que foi o quê? Consultor não tem sala, gente. Eu sou consultora empresarial. Vocês acham que consultor tem sala? Consultor trabalha em qualquer lugar. Eu já cansei de abrir meu computador no meio, não digo, quando eu falo no meio do trânsito, não é com o carro andando, mas estacionar meu carro no estacionamento, abrir o computador porque eu tinha que mandar um e-mail. Enfim, consultor trabalha dentro de shopping, praça de alimentação, dentro de um salão lotado de pessoas falando ao mesmo tempo. E eu tinha essa facilidade antigamente? Não, eu não tinha. Eu precisava de silêncio. Mas quando você começa a ousar
lugar. O nosso cérebro é maravilhoso, ele se adapta, ele se modela, ele se desenvolve à sua necessidade, mas para isso você precisa começar, tá? Então, mas se você não tem ainda essa expertise, tenta equilibrar isso em alguns momentos. Se está muito difícil de ser produtivo, encontre outras maneiras de silenciar esses ruídos. Ok, pessoal? Até você se adaptar a trabalhar com eles. Porque a produtividade não pode parar, né? Porque, enfim, o foco ele precisa dar resultados. Então, essas são as 4 técnicas para você potencializar o seu foco. Planeje as tarefas. Pare de checar as coisas, pare de querer estar conectado o tempo todo. Trabalhe uma tarefa de cada vez, deixe de ser polvo. E por último, se for necessário, silencie os ruídos até aprender a trabalhar com eles. E por que o foco pode mudar a sua vida? Bom, eu já entreguei, né? Eu já meio que passei uma cola aqui dessa pergunta quando eu falei que o foco mudou a minha vida e eu passei a atender muito mais empresas do que antes. Eu aprendi a ser mais produtiva, a resolver naquele momento, a não protelar, a não procrastinar. O foco, ele nos ajuda muito a deixar de procrastinar. O que é procrastinar, gente? É aquele que a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois. Quando a gente aprende a ter foco, a gente não deixa nada para depois. A gente quer terminar aquilo. Eu falei em algum momento aqui desse treinamento que os meus filhos, eles não aguentam mais ouvir essa palavra foco, né? Porque eu uso muito na minha casa. Quando eu passo para eles fazerem alguma atividade e eles começam a viajar na batatinha, eu falo foco, filho, foco, filha, foco. Até que um dia minha menina falou assim, eu não aguento mais essa palavra foco. Mas paciência, foco é um dos segredos do bom profissional, é um dos segredos do sucesso. Então, se eu quero que os meus filhos tenham sucesso na vida deles, eu preciso desde muito cedo ajudar a eles a desenvolver essa habilidade do foco, de começar algo e terminar. Tá guardando os brinquedos? Não pare pela metade, termine o que você está fazendo para assistir um filme, enfim. E isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para todo ser humano. Então, o foco vai mudar a sua vida porque ele vai te ajudar a ser mais produtivo, ele vai te ajudar a terminar aquilo que você não termina, que você tem o hábito de deixar para depois, aquele livro que você começa a ler metade e esquece ele, nunca mais voltou a ler, aquele livro que você começou a ler há 3 anos e nunca mais voltou a ler. Quando você tem foco, você se incomoda, sabe? Quando você desenvolve essa habilidade do foco, você fica extremamente incomodada enquanto você não finaliza algo que você iniciou. E uma coisa eu te garanto, se você não tem essa habilidade, não se preocupe, ela é possível de ser desenvolvida. Eu já passei técnicas maravilhosas para você encontrar o caminho. O que precisa agora é simplesmente começar. Vai ser fácil no começo? Nada é tão fácil no começo, mas eu garanto para você que quando você aplicar essas técnicas no seu dia a dia, na sua rotina, você vai começar a ter resultados. E o ser humano, quando ele começa a ter resultados, ele cria gosto por aquilo e ele vai fazendo e ele não para mais, até que o foco vai fazer parte da sua personalidade, da sua essência, ok? Tem uma frase muito bacana que eu gosto muito pra gente finalizar. Se há foco, há esforço. Se há esforço, há resultados. É com essa frase que eu termino meu treinamento de hoje. Gratidão por ter me assistido. Contamos com a sua presença nos próximos treinamentos. Um forte abraço.